Muito bem, estamos no nosso estudo número 5. Como é que estão as leituras do livro de Hebreus? Você tem se surpreendido com a pessoa de Jesus Cristo? Você tem se surpreendido com o que o autor apresenta de Jesus Cristo, fazendo a comparação com personagens muito importantes como Moisés? Nós vimos isso no estudo número 4. E no nosso estudo número 5, hoje, nós vamos falar que Jesus é superior ao sumo sacerdote. Qual é o papel do sumo sacerdote? Qual é o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Nesse sentido, então, nós vamos mergulhar um pouco. Mas eu queria ler com vocês aqui o que diz Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante. Bem, já que temos um grandioso sumo sacerdote que foi direto aos céus, Jesus, o Filho de Deus, que nos apeguemos à nossa confissão de fé, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, mas um que foi tentado de todas as formas, exatamente como acontece conosco, mas sem pecado. Acheguemo-nos com ousadia ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e a fim de encontrar a graça que nos auxilie no momento em que dela precisarmos. Isso aqui é apenas um trecho, porque esse estudo vai de Hebreus 4:14 até Hebreus 5:10. Mas aqui, ao vocês se depararem com essa leitura, vocês vão perceber as comparações que o autor faz do sumo sacerdote, principalmente Arão, em relação a Jesus. Quais são essas comparações? Primeiramente, tanto o sacerdote como Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele foi escolhido por Deus entre os homens. Ambos foram designados para representar o povo de Deus. Ambos tiveram de orar e oferecer sacrifícios. Ambos tiveram de demonstrar compaixão ao povo. E ambos experimentaram a fraqueza da carne. Olha que ensinamento que Jesus nos dá. Jesus não está longe, Jesus não está no quinto céu, no sétimo céu, não. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que foi escolhido por Deus, designado para representar você e eu. Ambos, tanto o sumo sacerdote quanto Jesus, oraram e oferecem sacrifícios por nós, mas Jesus ofereceu apenas um sacrifício, a sua própria morte, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. E ambos experimentaram a fraqueza da carne. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. E o autor de Hebreus, ele vai falando sobre isso. E uma coisa que nós podemos compreender nesse texto é que o capítulo 5 de Hebreus, ele nos dá um quadro sobre a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus como sacerdote. Qual é a função do sacerdote? E aqui é muito interessante que Hebreus 5 nos descreve um sacerdote que é líder e que se concentra primeiramente nas pessoas e em como elas se relacionam com Deus. Jesus, como sumo sacerdote nosso, fiel, ele é compassivo com o fraco e com o ignorante. Ele se compadece não daqueles que se mostram fortes espiritualmente, aqueles que têm aquela auréola em cima, não. Jesus é compassivo com o fraco, com o ignorante. Jesus, ele enfrenta o pecado face a face, independente do pecado. Se o pecado é pecadinho ou pecadão. E ele não é autonomeado, ele não é como alguns sacerdotes nos tempos em que ele esteve aqui na terra, que tinham postura política, posição econômica, posição de influência. Não, Jesus, ele não foi autonomeado, mas Jesus foi chamado por Deus para ser teu sacerdote fiel, meu sacerdote. Não no sentido de exclusividade, mas no sentido do oferecimento que um sacerdote faz. Qual é a função do sacerdote? Interceder do povo para Deus, é a direção do povo para Deus. E nesse sentido, nesse estudo, nós vamos perceber que Jesus, como Filho de Deus, Jesus recebeu esse sacerdócio eterno e eternamente intercede por nós. Então, nos acheguemos, como diz aqui o autor de Hebreus, com ousadia. E chegar com ousadia
é chegar se derramando diante do Senhor, se colocando, se prostrando. A mesma posição como Pedro, quando recebeu o milagre da multiplicação de peixes, ele olha para Jesus e fala: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, chegar com ousadia ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e encontrar a graça, a preciosa graça, que nos auxilie em todos os momentos, inclusive hoje, inclusive agora, você pode ter acesso a essa graça maravilhosa, desse nosso Jesus, Salvador, sumo sacerdote fiel, superior a qualquer outro sacerdote. Arão, como sacerdote do Antigo Testamento, ele foi muito bom, mas Jesus é suficiente, Jesus é excelente, Jesus é superior. Então, que Deus abençoe no estudo que você fará sozinho ou no seu pequeno grupo, e que nós possamos refletir sobre esse Jesus que intercede por nós e que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Que Deus abençoe.